Olá pessoal, na videoaula de hoje estarei confeccionando com vocês esse tapete que tá o maior sucesso, foi muito pedido. Nós já temos uma versão aqui no canal com um bico mais facinho, mas durante a videoaula eu passo todos os detalhes para vocês. Esse é o nosso tapete Bruna, fácil, rápido e lindo, gente. Ele é maravilhoso, eu vou deixar já o tamanho, as medidas, o peso, tudo certinho. Muito prazer, meu nome é Érica, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal. Convido você que gosta desse tipo de conteúdo que é crochê a estar se inscrevendo aqui abaixo, ative o sininho no modo todas e já deixa o like logo no início desse vídeo, porque assim o YouTube divulga para você sempre que eu trouxer vídeos novos. E não esqueça, deixa aqui para mim abaixo qual dia você está iniciando essa peça, o tamanho que ela ficou, que isso é bem legal e ajuda muito quem está chegando aqui pela primeira vez. Na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, eu vou deixar todas as informações. Esse tapete lindíssimo é baseado no tapete da Luisa Delugue, que é o tapete Harmonia. Lá ela faz um início diferente e deixa outro bico. E esse bico aqui, gente, é o bico da Loren Crochê. Ele é o bico quase russo que ela utiliza em várias peças e eu pedi autorização para estar gravando. Eu vou deixar aqui abaixo, então, o tapete da Luisa Delugue e o tapete Sucesso de Vendas da Loren Crochê, onde vocês podem estar confeccionando o bico através da videoaula dela. E a homenageada nessa peça é o canal Bruna Oliveira Arte é Vida. O canal dela tá aparecendo aí na telinha. Convido vocês a estarem indo lá, se inscrevendo. O link dela vai ser o primeiro aqui abaixo, que vocês estarão ajudando muito no trabalho dela. Ela também é uma artesã que trabalha com crochê e é membro aqui do meu canal há bastante tempo. E para você que quer se tornar membro também e apoiar, está escrito Seja Membro, aí você pode ver alguns dos benefícios e dentre eles sim nós temos videoaulas homenageando e temos também o grupo de WhatsApp exclusivo para os membros. Esse tapete ele fica grande por conta do desenho, então eu aconselho a você que está fazendo pela primeira vez a seguir a videoaula certinho e aí nas próximas peças, se precisar, você faz a adaptação para diminuir. O peso dele no meu ponto com esse tipo de material ficou com 350 gramas e o bico dele, no meu ponto, ele tem de 7 a 8 centímetros, tá? Ele ficou com 79 centímetros de comprimento por 52 centímetros de largura, mas isso depende muito da espessura do fio. Os materiais utilizados foi o barbante cru, número 6, e o vermelho da FFA Barbantes. São barbantes diretos de fábrica e o contato da Fran estará aí abaixo na descrição do vídeo, assim também como o Instagram da fábrica e também o meu Instagram, onde vocês acompanham em tempo real tudo que eu estou fazendo. Aqui abaixo, para você que quer fazer com mais desenhos a sua peça, estará a videoaula da passadeira, mas também tem a contagem de pontos nas correntinhas para você fazer com um desenho, com 2, com 3, com 4, com 5. Então, na videoaula da passadeira tá bem detalhada. Eu vou deixar também a passadeira Sofia, onde é esse mesmo desenho, somente mudando o bico. Então, enquanto não sai a videoaula dessa peça, eu vou deixar do tapete Sofia. Passadas todas as informações, vamos para a nossa videoaula de hoje. Para iniciar o nosso trabalho, eu estarei trabalhando com o barbante número 6 e a agulha de 3,75 milímetros. O meu ponto é de médio para pequeno, então se o seu ponto for maior, você pode sim estar trabalhando com a agulha 3,5. Se o seu ponto for bem apertadinho, agulha 3,75 ou 4. Mas caso você não encontre essa numeração, não tem importância. Essa agulha aqui é da Clover, você encontra ela também na Tulip, porém, se você está começando agora no crochê, a pontinha dela aqui equivale à agulha número 3,5 em outras marcas. Você pode sim estar confeccionando com o fio número 8. Durante a videoaula eu vou passar alguns lugares que você pode diminuir a sua peça, porque sim, esse é um tapete que ele é econômico, porém ele não fica tão pequeno, é um tapete sim grande. Então, aqui eu vou iniciar com a laçadinha inicial, busco aqui a minha primeira laçadinha para fazer a correntinha
e vou fazer aqui um cordão com 46 correntinhas. Cuidem para essas correntinhas não ficarem nem muito apertadas e nem muito largas. Depois nós vamos voltar trabalhando em cima delas. Então, vou fazer aqui as minhas 46 correntinhas para um desenho. Lembrando que na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, vocês encontram a videoaula do tapete com 2 desenhos, com 3, com 4, tá bom? Ou então, a quantidade de pontos. A videoaula é a mesma, a única diferença são as correntinhas iniciais. Fiz aqui o meu cordão com 46 correntinhas e agora nós vamos laçar o nosso fio e contar a partir dessa correntinha da agulha 7. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 7ª correntinha, vou pegar aqui nessa parte, na alcinha de cima, e vou fazer um ponto alto. Aqui depois, nós vamos trabalhar aqui dentro. Vou laçar o meu fio, vim aqui no ponto seguinte, ponto alto. Então, agora, nós vamos fazer pontos altos até lá no final. Então, vou trabalhar o meu fazendo dessa mesma forma e volto aqui no final com vocês. Chegando aqui no final, vim fazer o último pontinho junto com vocês. Então, cuidado aqui para não esquecer essa primeira correntinha, para nós trabalharmos dentro dela. Aqui, eu fiquei com um total de 40 pontos altos, ignorando essa argolinha aqui. Então, daqui até no final, eu tenho um total de 40 pontos altos. Essa é uma videoaula de um tapete bem simples, porém, por conta do desenho do meio, eu precisarei gravar praticamente todas as carreiras. Então, eu vou fazer um pouco mais rápido, mas explicando certinho. Qualquer dúvida, pausa o vídeo e volta que tá bem explicado. Aqui em cima tem uma engrenagem, se você estiver assistindo pelo celular ou na TV, que são as configurações do vídeo. Clica aí que você pode estar aumentando ou diminuindo a velocidade do seu vídeo e também melhorando a qualidade da imagem, a resolução. Então, fiquei aqui com um total de 40 correntinhas. Agora, eu vou fazer 40 pontos altos. Agora, eu vou fazer mais 6 correntinhas. Então, tenho aqui 3, 4, 5, 6. 6 correntinhas, vou vir aqui no pezinho desse ponto alto e vou fechar com ponto baixíssimo. Cuidem aqui para não ficar tão largo, então, fechem com ponto baixíssimo aí bem apertadinho, para ficar mais ou menos do mesmo tamanho do outro lado. A partir daqui, eu já vou subir 5 correntinhas. Eu vou subir 3, altura de um ponto alto, e mais 2, que será para darmos o espaço. Laço meu fio, vou jogar esse fiozinho para trás, para arrematar depois. Vou vir aqui, nós estamos em cima desse primeiro. Vou pular o segundo e o terceiro ponto. Então, pulo 1, 2, no quarto pontinho aqui, vou fazer um ponto alto. Então, ficou assim. 2 pontos altos aqui, será o tamanho do nosso espaço. Vou laçar o fio, fazer mais 3 pontos altos, totalizando 4. Então, ponto alto em cima de ponto alto. Fiquei aqui com 4 pontos altos. 2 correntinhas de espaço, laço meu fio, pulo 1, 2 no próximo ponto alto. Repito a sequência de 4 pontos altos. Duas correntinhas de espaço, pulo 1, 2, no próximo, repito. Vou fazer dessa forma até o final da carreira, 4 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Cheguei no final da minha carreira e aqui nós iniciamos com um grupinho vazio e vamos encerrar com um grupinho vazio também. Se caso não bateu a sua contagem, vê na carreira de baixo se você não esqueceu algum pontinho.
Tem um total de 6 grupinhos de 4 pontos altos. Cheguei então na minha curva, faço 2 correntinhas para entrar na curva, venho aqui dentro dessa argola e vou fazer um ponto alto. Ficando assim, 2 correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto. Eu vou ter aqui dentro um total de 6 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Vai puxando para ajeitar os pontos aí dentro. E confiram, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da mesma forma que nós fizemos 2 correntinhas para entrar, vamos fazer 2 para sair daqui de dentro. Então, 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui no primeiro ponto da parte reta, faço um ponto alto. 2 correntinhas, laço meu fio, pulo 1, 2, no próximo, ponto alto. No próximo ponto alto, já vou mostrar como está ficando o meu, para vocês entenderem melhor. Então, fiz aqui um grupinho de 4 pontos altos. Então, aqui está dessa forma. Aqui na curva, nós ficamos com 6 pontos altos separados por 2 correntinhas. E na primeira carreira, nós tínhamos aqui um grupinho aberto antes da curva. Da mesma forma, nessa carreira, temos um grupinho aberto depois da curva. Aqui eu vou trabalhar da mesma forma que eu orientei esse lado. Então, eu vou fazer de um lado do tapete com vocês e do outro é só irmos repetindo. Então, aqui vocês vão fazer grupinhos de 4 pontos altos separados por 2 correntinhas. E quando chegar aqui na curva, vai repetir o mesmo processo que eu fiz desse lado. 6 pontos altos separados por 2 correntinhas e me encontro aqui com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira como do outro lado e aqui eu vou fazer 2 correntinhas também para sair da curva. Façam essas correntinhas um pouco mais apertadinhas para o espaço não ficar mais largo do que desse lado aqui. Tem que ficar o mais aproximado possível. Venho aqui nas correntinhas que nós iniciamos, primeira, segunda, na terceira, e vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, eu vou trocar de cor. Eu acho que é um charme, um detalhe a mais, mas caso você continue com a mesma cor, é só subir a partir daqui 3 correntinhas e continuar como na videoaula. Então, eu vou cortar o meu fio, porque eu vou trocar de cor. Dou uma laçadinha e já corto esse fio. Puxo bem aqui, dá uma ajeitadinha aí. E vou entrar como tom mostarda. Aqui vocês podem iniciar da forma que preferirem. Eu vou amarrar aqui no mesmo lugar onde nós cortamos o fio. Eu vou dar um nó bem simples mesmo, mas quem gosta aí de começar com a laçadinha na agulha, fique à vontade. Então, vou dar um nozinho aqui. E essa carreira é a primeira dica para quem está trabalhando com o fio número 8 ou tem um ponto um pouco maior. A partir daqui mesmo onde eu estou, eu vou introduzir a agulha, buscar aqui o meu fio e vou subir 3 correntinhas. Eu vou trabalhar um pedacinho aqui em cima desse mostarda para ficar mais fácil o arremate. E o cru depois vai ficar aqui para baixo. Então, subi 3 correntinhas à altura de um ponto alto, mais 2 correntinhas de espaço. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui. A gente vai pular esse espaço vazio, vou vir aqui em cima desse ponto alto, vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui, pulo esses 2 pontos altos, vou vir no último ponto alto. Essa carreira, ela será apenas de bloquinhos abertos. Então, ela será toda de 2 correntinhas e um ponto alto. Então, fiz 2 correntinhas, venho aqui nesse ponto alto, faço ponto alto. Cuidem para essa correntinha não ficar tão apertada. Então, faz ela com a mão um pouco mais soltinha para não repuxar. Vou dar uma adiantadinha aqui e já vou mostrar para vocês.
Então, será uma carreira de bloquinhos abertos. Ficando assim. Então, se caso você faça essas correntinhas apertadinhas, elas vão acabar repuxando o trabalho. Então, vou chegar até aqui e volto para fazer a curva junto. Cheguei no final da minha carreira e tenho um total de 13 bloquinhos abertos. É muito importante ter essa contagem certa para depois o desenho ficar centralizado. Então, total aqui de 13 grupinhos abertos. Vou fazer 2 correntinhas para entrar na curva. E aqui nós temos os 6 pontos altos. Vou vir no primeiro, vou fazer aqui em cima dele 2 pontos altos juntos. 2 correntinhas de espaço, venho no próximo pontinho, 2 pontos altos em cima dele. Vou fazer dessa forma com 6 pontos altos. 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Estou aqui fazendo meu último grupinho. E confiram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já tenho aqui a minha primeira curva. Faço 2 correntinhas para sairmos dela. Laço meu fio e aqui eu tenho o primeiro ponto da parte reta. Aqui em cima eu vou fazer ponto alto. 2 correntinhas de espaço, laço meu fio, venho aqui no próximo, pulo o bloquinho aberto e ponto alto. Então, nós vamos fazer exatamente como do outro lado. Vamos fazer aqui os grupinhos abertos. Quando chegar aqui nessa parte da curva, nós vamos fazer exatamente como desse lado e eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira e caso dê a impressão que a sua peça esteja um pouco tortinha, não tem importância, depois ela se ajeita. Aqui vai ser a primeira dica para quem não quer uma peça tão grande, porém, que a gente vai descartar a próxima carreira. Porém, caso você nunca tenha feito essa peça aqui, eu indico você fazer ela inteirinha para você ter uma noção do tamanho do seu ponto. Vai ficar uma peça muito linda e aí sim, nas próximas vezes que você confeccionar, você ajusta ela para o tamanho que você desejar. Vou vir aqui, fiz 2 correntinhas não tão largas, venho aqui e conto 1, 2 na terceira correntinha, vou fechar com ponto baixíssimo. Ficando assim. Subo aqui 3 correntinhas, altura de 1 ponto alto e mais 2 de espaço. Laço meu fio, venho aqui em cima desse ponto alto, então nós não vamos trabalhar nos bloquinhos. Eu venho em cima do próximo ponto alto e faço um ponto alto. Essa carreira será igual à anterior. Então, continuem aí fazendo ponto alto separados por 2 correntinhas. Fiquei aqui com a mesma quantidade de bloquinhos de baixo, 13 espacinhos. Agora, cheguei na curva. Vou fazer sempre, ao entrar e sair da curva, 2 correntinhas. Venho aqui no meu primeiro grupinho de 2 pontos altos. No primeiro, vou fazer um ponto alto. E no segundo, 2 pontos altos juntos. Fiquei aqui com um total de 3 pontos altos, 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui. No próximo grupinho, no primeiro, um ponto alto. No segundo, 2 pontos altos juntos. 2 correntinhas de espaço, no primeiro, ponto alto. No segundo, 2 pontos altos juntos. Ficando assim. Então, façam assim, dessa mesma forma, nos 6 pontos altos. Então, façam assim, dessa mesma forma, nos 6 grupinhos.
Finalizei a minha curva, fazendo 6 aumentos nos grupos, vou fazer 2 correntinhas e inicio novamente a parte reta. No primeiro ponto, ponto alto, 2 correntinhas, no próximo, ponto alto. Então, será da mesma forma que do outro lado. Na próxima carreira, nós já vamos dar início aos desenhos. Então, sigam fazendo essa parte reta e a curva da mesma forma que desse lado. Cheguei aqui no final e sempre quando vocês estiverem fazendo qualquer tipo de trabalho, coloquem uma superfície reta e dá uma ajeitadinha, confiram os lados se tá tudo certo, para não ter aquela surpresa no meio da peça ou no final dela que está errado. Agora, nós vamos fazer a primeira carreira do desenho. Vou subir aqui 5 correntinhas, sempre vai ser assim nesse modelo. 5 correntinhas, altura 3, que é de um ponto alto, e 2 de espaço. Laço meu fio, venho aqui, em cima desse primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto em cima do ponto alto. Aqui, nós vamos ter 6 grupinhos abertos. Então, já tenho aqui 1, 2, 3. 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto. Então, confiram aí, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, é o centro. Aqui, nós vamos dar início ao nosso desenho. Vou fazer aqui dentro 2 pontos altos. E em cima desse ponto alto, outro ponto alto. Então, nós temos um grupinho de 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, vir aqui em cima do próximo ponto alto, 2 correntinhas. Aqui nós vamos repetir a sequência de 6 espaços abertos. Então, vou acelerar o meu e já mostro aqui. Pronto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 abertos, um fechado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 abertos. Aqui, nós também vamos ter um espacinho, só que esse a gente não conta, porque é o primeiro espaço da curva. Da mesma forma que aqui do outro lado, no final, nós vamos ter um grupinho aberto e dos outros lados também. Então, sempre desconsiderar os primeiros grupinhos aqui e o último da curva. Então, agora, vamos entrar na nossa curva. Faço 2 correntinhas, venho aqui nesse grupinho, onde nós temos 3 pontos altos, vou fazer um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, e no terceiro, 2 pontos altos juntos. Vamos totalizar 4 pontos altos nessa carreira. 2 correntinhas de intervalo, venho no próximo grupinho, no primeiro, ponto alto, no segundo, ponto alto, no terceiro e último, 2 pontos altos juntos. Vou fazer dessa mesma forma nos 6 grupos. Finalizando aqui a minha curva com 6 grupos, vou fazer 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui nesse primeiro ponto da parte reta e faço um ponto alto. Aqui, como eu orientei, esse espacinho é o mesmo desse, então, ele equivale à parte reta. A partir daqui, eu vou fazer 6 espaços abertos e fazer um espacinho fechado como desse lado. Na dúvida, vocês vão conferir assim, ó. Daqui ao ponto fechado, nós vamos vir reto e ele será aqui. Então, vou seguir fazendo a parte reta, essa parte da curva e volto na próxima carreira. Terminei a curva e finalizei a carreira com 2 correntinhas e ponto baixíssimo.
Vou subir aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou laçar o meu fio no próximo ponto, ponto alto. Então, será dessa forma até na parte do bico, sempre encerrando com 2 correntinhas ponto baixíssimo, subo 5 e começo o quadradinho, pra gente adiantar também a nossa gravação. Vou fazer aqui agora 5 grupinhos abertos. Então, 2 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, para vocês se localizarem melhor, nós vamos trabalhar uma antes e uma depois do nosso grupinho. Então, aqui tenho 5 abertos, estou um grupinho antes desse grupinho fechado. Então, aqui dentro, nós vamos fazer 2 pontos altos. Em cima desse grupinho, temos 4 pontos altos. Vou trabalhar em cima dos 4. Agora, temos um grupinho vazio. Aqui dentro, 2 pontos altos. E no próximo ponto alto, ponto alto. Nós vamos ficar aqui com 10 pontos altos. Confiram de vocês. Tenho aqui 10 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas, laçar o meu fio no próximo grupinho, ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto, repetindo os 5 grupinhos abertos. Dessa forma aqui. Agora, na parte da curva, nós vamos ficar, eu acho que até a 7ª carreira, fazendo apenas dessa forma, aumentando. Quando nós começarmos a diminuir esse desenho que nós começamos agora a aumentar ele, eu volto explicando a curva, porque a curva também vai ser diminuindo. Então, por enquanto é isso. Eu vou explicar mais a parte do desenho e quando chegar aqui na curva, nós temos 4 pontos altos. Nessa carreira, nós vamos ficar com 5. Então, trabalhem ponto alto em cima de ponto alto e no último façam 2 pontos altos da mesma forma. Então, sigam aí, façam a curva, fazendo os aumentos. Quando chegar aqui do outro lado, 5 espacinhos abertos, trabalhem aí os 10 pontos altos e prossigam. Vocês viram que eu acabei errando aqui, né? Errei a carreira de baixo aqui, gravando a videoaula com vocês. Então, vou consertar essa carreira e já volto com os 2 lados prontos aqui, com 10 pontos altos. Finalizei aqui a minha carreira e já consertei o erro. Fechei aqui com ponto baixíssimo, subi as 5 correntinhas e agora nós vamos trabalhar bloquinhos abertos até um antes desse grupo aqui. Então, sempre a gente vai trabalhar um antes e um depois, pelo menos até a parte dos aumentos. Então, sigo fazendo aqui os grupinhos abertos, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto. Nessa carreira, nós vamos ter 4 grupinhos abertos. Vou vir aqui um antes desses 10 e vou fazer 2 pontos altos aqui dentro. Em cima do primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, nós vamos precisar de 7 pontos altos no total. Então, confiram de vocês. Na verdade, aqui nós vamos trabalhar o grupinho aberto e um grupinho fechado. Notem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer 2 correntinhas de espaço, laçar o meu fio, pular 1, 2, e no próximo, vou repetir a sequência de ponto alto em cima de ponto alto. Tenho aqui 4 pontos altos e acabou o meu grupinho. Então, vou fazer os outros 3 aqui. 2 dentro desse grupinho aberto.
e um em cima desse ponto alto, totalizando 7 e ficando dessa forma. Duas correntinhas, pulo esse espaço, ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Ficando dessa forma aqui. Agora, eu vou seguir fazendo os grupinhos abertos. Quando chegar aqui, nós vamos seguir com os aumentos. No último ponto, vou fazer 2 pontos altos juntos. Então, não tem segredo, vou finalizar a minha carreira e volto com vocês na próxima. Finalizei a minha carreira e já dei início à próxima. Então, aqui eu fechei com as duas correntinhas e ponto baixíssimo, subi novamente como as carreiras anteriores e já fiz 3 bloquinhos. Então, pausa o vídeo e façam aí 3 grupinhos abertos. Agora, o próximo grupinho, nós estamos aqui um antes do nosso desenho. Então, faço aqui 3 grupinhos abertos. E vou trabalhar aqui dentro desse aberto antes do grupinho de pontos altos, vou fazer aqui dentro 2 pontos altos. Um ponto alto aqui em cima do primeiro ponto alto do grupo, mais um ponto alto, vou totalizar 7 pontos altos. Então, aqui tem um total de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. E notem que aqui vai sobrar 3 pontos altos sem fazer. Vou fazer um total de 4 correntinhas. Façam aí 4 correntinhas, venho aqui dentro desse espacinho e vou fazer um ponto alto. Ficando assim. Notem que ele fica retinho, não fica sobrando ponto e nem repuxando. Então, faço aqui novamente 4 correntinhas. Laço meu fio, venho aqui e pulo 1, 2, 3, no quarto, faço um ponto alto. Ficando assim. Então, deixo os 3 sem trabalhar, da mesma forma que desse lado nós deixamos os 3. E agora, eu vou fazer uma sequência de 7 pontos altos. Então, tenho aqui o meu primeiro, segundo, terceiro e o quarto em cima do grupinho de baixo. E aqui dentro desse espaço, 2 pontos altos. Em cima desse ponto alto, ponto alto. Totalizei aqui, então, 7 pontos altos, já dá para ver melhor aqui o nosso desenho. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. E vou repetir o grupinho aberto, ponto alto, 2 correntinhas, no próximo ponto alto, 2 correntinhas, no próximo ponto alto, já chegamos na curva. 2 correntinhas, o primeiro ponto alto aqui do nosso grupo. Aqui, a curva, nós ainda estamos continuando com os aumentos. Então, na carreira de baixo, tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Nessa, vamos ficar com 7. Então, sigam trabalhando ponto alto sobre ponto alto e em cima do último, 2 pontos altos. E a parte reta da mesma forma que desse lado. Vou finalizar a minha carreira e me encontro aqui com vocês. E assim está o nosso trabalho. Finalizei a minha carreira, fechei aqui com um ponto baixíssimo e já fiz 2 quadradinhos. Agora, essa é a última carreira que nós vamos aumentar o desenho da nossa peça e também a parte oval. Então, é a última que terá aumentos. A partir dessa carreira, na próxima, nós iremos começar a diminuir esse desenho e também a diminuir a parte oval. Aqui, um bloquinho antes desses 7 pontos altos, nós vamos trabalhar dentro dele. Então, aqui dentro eu faço 2 pontos altos. No próximo, ponto alto. No próximo, ponto alto. Vamos ficar com 7. E mais um ponto alto aqui. Então, nós vamos trabalhar novamente
7 pontos altos. Ficando assim, 4 no grupinho aberto e aqui nesses 4 primeiros nós vamos trabalhar. Sobraram aqui 3 pontos altos. Então, a partir daqui, nós vamos fazer 5 correntinhas. Fiz aqui as minhas 5 correntinhas, agora eu vou vir aqui onde nós temos esse espaço com um ponto alto sozinho. Aqui dentro eu vou fazer um ponto baixo. Antes dele, em cima desse ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. E depois aqui do outro lado, do outro espaço, depois desse ponto alto, eu vou fazer aqui dentro um ponto baixo. Então, eu fiz 5 correntinhas, um ponto baixo nesse espaço, um ponto baixo em cima desse ponto alto e um depois dele. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas novamente. Fiz aqui as minhas 5 correntinhas, laço meu fio e conto. Aqui nesses 7 pontos altos, conto 1, 2, 3, no quarto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, tenho aqui 4 pontos de base. Vou fazer um ponto alto para cada um deles. E aqui nesse espaço, 2 pontos altos aqui dentro. E em cima desse ponto, um ponto alto. Olha como já tá tomando formato. Então, eu fiz 7 pontos altos, 5 correntinhas, 3 pontos baixos, 5 correntinhas e 7 pontos altos. Aqui eu vou fazer os 2 grupinhos abertos como desse lado e depois adentrar na parte oval. Aqui continuem com os aumentos. Vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ficar com 8 pontos altos nessa carreira. Vou dar continuidade e volto aqui com vocês. Voltei aqui com a carreira finalizada e agora vamos começar a mudar o nosso desenho e fazer as pétalas na parte oval. Fechei, então, com ponto baixíssimo e já fiz 2 grupinhos abertos. Agora, nós vamos começar a diminuir esse desenho. Então, eu faço 2 grupinhos abertos, 2 correntinhas, venho aqui onde nós temos esses 7 pontos altos, vou pular o primeiro, o segundo e aqui no próximo um ponto alto, ou seja, vamos ficar com 3 grupinhos abertos. Vou fazer uma sequência de 7 pontos altos. Então, aqui eu tenho 4, já fiz o primeiro, venho no próximo ponto, ponto alto, no próximo, ponto alto e no último, ponto alto. Tenho aqui um total de 4 pontos altos. Aqui dentro dessa argolinha, eu vou fazer os 3 pontos altos restantes. Então, faço 1, 2, 3. Tenho aqui o total de 7 pontos altos. Vou fazer 3 correntinhas, laço meu fio, venho aqui, onde nós fizemos esses 3 pontos baixos, no do meio, e faço aqui em cima dele um ponto alto. Ficando assim. 3 correntinhas, laço meu fio, venho aqui, nesse espaço, nessa argolinha, e vou fazer aqui dentro, como desse lado, 3 pontos altos. Feito aqui os meus 3 pontos altos, venho no próximo ponto alto, vou fazer ponto alto, no próximo ponto alto, e nos outros 2, mais 2 pontos altos, totalizando 7 pontos altos. Aqui sobraram o grupinho fechado, então vou fazer 2 correntinhas, laço meu fio, pulo esses 2 pontos altos e venho aqui em cima desse e faço ponto alto, ficando assim. Ajeite o seu trabalho, verifica se está tudo certo, e aqui eu já vou começar a seguir para começarmos a curva juntos. Faço 2 correntinhas, repito esse grupinho,
duas correntinhas, próximo grupinho aberto também, e já chegamos na curva. Duas correntinhas, venho aqui, primeiro ponto alto em cima do primeiro ponto alto de baixo. Então, aqui embaixo nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nessa carreira, nós vamos ficar com 7. Então, trabalhem pontos altos em cima de pontos altos, deixando apenas o último sem trabalhar. Fiz aqui um total de 7 pontos altos, deixei o último sem trabalhar. Duas correntinhas de espaço, laço meu fio, venho aqui, dentro desse intervalo, faço um ponto alto. Nesse modelo de tapete, tem diferença na curva. Então, 3 serão feitos de uma forma e os outros 3 de outra, para dar o formato da pétala. Então, não corram do vídeo, quem é apressadinha, espera para fazer certinho. Duas correntinhas de espaço, laço meu fio, venho no primeiro, faço um ponto alto, no próximo ponto alto, e vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto e deixando o último sem trabalhar. Ficando assim. Duas correntinhas, venho aqui nesse espaço, ponto alto. Duas correntinhas, venho aqui no meu terceiro desenho, no primeiro, faço um ponto alto e trabalho ponto alto em cima de ponto alto, deixando o último sem trabalhar. Vou dar uma aceleradinha. Se você estiver na dúvida, pausa o vídeo, volta um pouquinho, que tá bem explicado. Então, chegamos aqui no meio da nossa curva. Então, nos 3 primeiros, nós trabalhamos a partir do primeiro ponto e deixando o último sem trabalhar. Nesses outros 3, nós vamos deixar o primeiro sem trabalhar a partir do segundo, mas fazer até o último pontinho. Dessa forma aqui. Faço duas correntinhas de intervalo, venho aqui nesse espaço, ponto alto. Duas correntinhas de intervalo, pulo o primeiro, porque sim, estamos desse lado. Eu repito bem, gente, porque tem muitos iniciantes que estão fazendo aqui um trabalho comigo pela primeira vez, então eu gosto de explicar certinho para não restar nenhuma dúvida. Então, notem que eu deixei o primeiro sem trabalhar, e aqui nós vamos trabalhar até o último. Pronto. Duas correntinhas, laço meu fio, venho aqui no espaço, faço um ponto alto, duas correntinhas, pulo o primeiro, trabalho a partir do segundo. Eu vou adiantar esses dois motivos aqui, que não tem segredo, e volto com vocês aqui só pra gente conferir. Voltei para mostrar para vocês como o meu ficou. Olha só, ele começa a tomar o formato. Então, nos 3 primeiros, a gente trabalha a partir do primeiro e deixa o último. E nos outros 3, a gente trabalha a partir do segundo, pulando aqui o primeiro e trabalhando até o último, ficando dessa forma. Agora, na parte reta, nós vamos fazer igualmente desse outro lado e na parte oval, exatamente como desse lado. Qualquer dúvida, volta o vídeo na parte que eu dei início a essa curva. Então, vou prosseguir com a minha carreira e volto com vocês na próxima. Dando início à próxima carreira, e agora, para quem já tem experiência com crochê que quiser continuar, eu vou explicar apenas essa carreira e já deixar orientações para vocês já fazerem o restante do tapete, tanto na parte do desenho como aqui. Mas, para quem está iniciando agora que não tem experiência, não tem importância, porque todas as carreiras eu estarei voltando para explicar. Então, dei início aqui com 2 grupinhos vazios. Vou fazer 2 correntinhas, venho aqui nesse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Já tenho aqui no início da minha carreira 3 grupinhos abertos. Como estamos diminuindo, nós vamos fazer mais um grupinho aberto. Por quê? Porque aqui embaixo nós tínhamos 3.
Agora, precisamos ficar com 4 grupinhos abertos. Então, vou fazer 2 correntinhas, laço meu fio, pulo esse ponto de base, mais um no próximo ponto alto. Então, fiquei com um total de 4 grupinhos abertos. Agora, nós vamos fazer 7 pontos altos. Então, vou fazer 4 em cima desses pontos altos e os outros 3 aqui dentro. Então, vamos lá. Já temos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ponto alto em cima dos de baixo. Agora, aqui nessa correntinha, faço 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas de espaço, vou pular esse ponto alto aqui de baixo e vou fazer mais 3 pontos altos aqui do outro lado. Vou repetir os mesmos 7 pontos altos. Então, fiz 3 aqui no espacinho e os outros 4 vão ficar aqui em cima desses pontos altos. Então, tenho aqui o meu quarto, o quinto, o sexto e o meu 7º ponto alto. Sobraram 3. Aqui, nós vamos fazer 2 correntinhas, pular esses 2 de base e fazer um ponto alto em cima do último. Já temos o nosso grupinho aberto. 2 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. E olhem como o nosso desenho já está tomando o formato. Vou fazer mais 3 grupinhos abertos e volto aqui pra gente diminuir esse motivo também. Cheguei na parte da curva. Então, no primeiro ponto, eu faço um ponto alto e vou trabalhando ponto alto em cima de ponto alto, deixando o último sem trabalhar. Então, nessa carreira de baixo, nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, nós temos... Perdão, isso, nós tínhamos 7 pontos altos, agora nós temos 6 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui dentro desse espaço, ponto alto. 2 correntinhas, venho dentro do próximo espaço, ponto alto. 2 correntinhas, venho aqui no próximo motivo, no primeiro, faço um ponto alto. No próximo, ponto alto. E vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, deixando o último sem trabalhar. Vou dar uma aceleradinha. Vou fazer só mais essa curva aqui junto com vocês. Aqui, 2 correntinhas de intervalo, venho nesse espaço, ponto alto. 2 correntinhas, no próximo espaço, ponto alto. 2 correntinhas. Venho aqui no nosso terceiro desenho, no primeiro, ponto alto, e repito a sequência de 6 pontos altos. Faço 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui, nesse primeiro bloquinho aberto, um ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto no próximo. 2 correntinhas. Agora, nós fizemos os primeiros 3 desenhos, vamos fazer os outros 3. Então, nesses 3 aqui, a gente vai pular o primeiro e trabalhar até no último. Pulo o primeiro, trabalho até no último. Então, laço meu fio. Pulo o primeiro, a partir do segundo eu trabalho até no último ponto alto, totalizando 6. Duas correntinhas, venho no grupinho, ponto alto. Então, eu vou finalizar essa curva aqui para mostrar para vocês e já explicar a sequência, tanto do desenho como da curva.
Finalizei a minha curva. Agora, para quem não quiser continuar acompanhando o vídeo, eu vou explicar para vocês. Nas próximas carreiras, nós vamos continuar diminuindo. Então, sempre no primeiro pontinho, trabalho o primeiro ponto e deixo o último sem trabalhar nos primeiros 3 desenhos. E nos outros 3, deixo o primeiro sem trabalhar e trabalho até no último. Nessa carreira, nós temos 6 pontos altos. Na próxima, vamos ficar com 5, com 4, com 3 e com 2. Nós vamos finalizar o nosso desenho com 2 pontos altos. Conforme a gente for diminuindo esse desenho aqui, a gente vem diminuindo aqui também. Isso para quem tá fazendo aí com a mesma quantidade de pontos que eu, mas é só continuar diminuindo o seu desenho. Já aqui na parte do desenho, notem que essa carreira aqui é a mesma dessa. Então, nós já começamos a repetir a sequência que nós fizemos aqui no começo, porém, do lado contrário. Então, aqui nós temos uma sequência de 4 grupinhos abertos, exatamente como aqui embaixo, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, gente, fui na de baixo. Então, aqui nós temos 4 grupinhos abertos. Na próxima, nós vamos ficar com 5. Então, nós estamos fazendo essa carreira aqui, ó. 4 grupinhos abertos, 7 pontos altos, um único grupinho aberto aqui, mais 7 pontos altos. Foi o que a gente fez aqui. Então, nós temos 7, um grupinho aberto e 7 pontos altos. Então, vou finalizar a minha carreira e na próxima, nós vamos ter um grupinho a mais aberto, que é essa carreira aqui. Então, na próxima, nós vamos iniciar com 5 grupinhos abertos e vamos fazer essa sequência aqui. Nós vamos fechar, nós vamos pular os 3 primeiros e vamos fazer aqui 10 pontos altos. É só olhar o seu desenho aí e ver qual que é a próxima carreira. Então, a próxima vai ser aqui em cima, 10 pontos altos. E na outra vai ser essa daqui fechando o desenho. Então, eu vou fazer mais uma carreira com 10 pontos altos e mais uma com apenas 4 pontos altos. E depois eu vou fazer mais 2 que são de grupinhos abertos, como essas 2 aqui. E aí, a gente já volta com o bico de leques, tá bom? Então, para você que já tem experiência, que quer continuar com o seu trabalho, é só fazer essa sequência aqui, porém ali em cima, e voltar comigo para fazer o bico. E aqui na curva, diminuir, certo? Mas para você que ficou aí na dúvida, eu vou terminar a minha carreira e volto aqui com vocês para explicar certinho. Dando início na próxima carreira, fechei com ponto baixíssimo e aqui eu já adiantei 3 bloquinhos abertos. Vou fazer o meu 4º bloquinho aberto e já cheguei aqui onde nós temos os 7 pontos altos da carreira anterior. Então, tenho aqui 4 grupinhos abertos, vou fazer o meu 5º. 2 correntinhas de intervalo, pulo 1, 2 de base e a partir do próximo, faço uma sequência de 4 pontos altos. Então, já tenho aqui 4 pontos altos e notem que aqui nós estamos no ponto do meio, no bloquinho do meio. Aqui nós vamos fazer 2 pontos altos. Laço meu fio e aqui vou fazer mais 4 pontos altos, um para cada ponto de base. Ficando assim. Tem um total de 10 pontos altos, assim como aqui embaixo também. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. Venho aqui, pulo esses 2 pontos de base e faço um ponto alto nesse. E vou seguir fazendo grupinhos abertos. Deixa eu já mostrar como o meu está ficando. Tá ficando assim. Então, vou fazer aqui grupinhos abertos e quando chegar aqui na curva, eu vou fazer como eu orientei. E me encontro com vocês na próxima carreira. Nosso tapete já está quase chegando no final. Dei início a uma nova carreira e já tenho aqui 5 grupinhos abertos.
Então, façam aí o de vocês. Agora, aqui nessa carreira, nós vamos ficar com 6 grupinhos abertos. Então, venho aqui nesses 4 pontos altos, um ponto alto no primeiro, pulo 2 e faço no quarto um ponto alto. Vou fazer aqui 4 pontos altos. Duas correntinhas de intervalo, laço meu fio, pulo 1, 2, no próximo ponto alto. Então, como eu havia orientado, notem que esses 4 pontos altos, essa carreira é a mesma dessa. Então, aqui nós fizemos 6 bloquinhos abertos, apenas um fechado e agora vamos fazer mais 6 abertos. Quando chegar aqui, o 7º aberto faz parte da curva. Continuo as diminuições, como eu acabei de orientar, e volto na próxima carreira. Finalizei aqui toda a carreira e os meus 2 desenhos estão assim. Aqui na parte oval, eu estou no momento com 4 pontos altos. Agora, nós vamos fazer essa carreira aqui de repetição. Serão essas 2 carreiras apenas de bloquinhos abertos. Então, eu vou vir aqui, fazer 2 carreiras no meu ponto de bloquinhos abertos. Quando chegar na curva, nessa carreira, eu vou ficar com 3 pontos altos e na próxima com 2. E depois eu vou voltar com a cor cru. Nesse caso aqui, se a sua peça estiver ficando muito grande, você pode estar retirando uma carreira. Quem retirou uma carreira aqui embaixo, vai retirar uma carreira agora. Vou dar continuidade aqui no meu trabalho, fazer 2 carreiras de bloquinhos abertos e volto com vocês para darmos início ao bico de acabamento. Cheguei aqui no final da minha carreira, vou fazer as 2 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Quem está fazendo de cor única, é só seguir. Quem vai trocar de cor, já podemos cortar o nosso fio. Continuando aqui a nossa videoaula, e agora nós vamos voltar com a base do nosso tapete Bruna. Já tem um aqui finalizado e vou continuar daqui. Agora, só estamos mudando a cor da nossa base mesmo, porque aquele lá foi aproveitado para o tapete Sofia. Então, para você que quer fazer um bico rapidinho, esse daqui eu vou fazer a carreira de pontos altos fechado. Tentei fazer sim aquele bico sem a carreira de pontos altos fechado, porém precisaria de muita adaptação e desse jeito aqui ele ficou bem mais bonito. Então, para você que quer continuar com o bico de leques, é o tapete Sofia, que eu vou deixar a videoaula. Aliás, eu vou deixar aqui em cima, é só vocês clicarem, vão direto nos cards para o tapete Sofia, ou então aqui abaixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, é só clicar, vocês vão para lá. No tapete Sofia são 3 carreiras de leque, mas dependendo do tamanho do seu ponto aí, do seu tapete, que você acha que ele já está no tamanho bom, você pode estar fazendo 1, 2 carreiras, não precisa fazer as 3. Já esse bico aqui, sim, a gente precisa continuar com ele. Então, é o mesmo ponto até esse momento. Agora, vamos colocar um bico um pouco mais lindo, né? Para chamar a atenção. Vou vir aqui onde eu cortei o meu fio e vou amarrar. Quem quer continuar com a mesma cor, é só prosseguir. Quem tá fazendo com cor única. Mas eu vou dar um nozinho aqui bem simples mesmo, básico. E agora, eu vou entrar aqui e subir 3 correntinhas à altura do meu ponto alto. Vou vir aqui, eu não vou pegar por dentro, para ficar um acabamento mais bonito. Eu vou pegar aqui em cima de ponto alto e nas correntinhas, pegando aqui por trás. Então, por exemplo, aqui é o nosso primeiro ponto alto. Eu venho aqui dentro dessa correntinha, trabalho em cima desses 2 fios. E vou fazer aqui um ponto alto na sequência. No próximo, ponto alto. Em cima desse ponto alto, eu pego aqui também, afundo um pouquinho a agulha para ficar 2 alcinhas lá atrás. E faço ponto alto. Já vou jogar esses fiozinhos lá para trás. Em cada correntinha, nós vamos ter um ponto alto. Vou fazer aqui em cima desse pontinho alto para quem ficou com dúvida. Então, aqui em cima do ponto alto, a gente não vai pegar assim,
só na alcinha aqui de trás. Nós vamos afundar um pouquinho mais a agulha e vai ficar 2 laçadinhas lá atrás. Assim, a nossa peça, conforme ela for lavada, ela vai ficar uns pontos sempre firminhos. Então, eu vou fazer dessa mesma forma aqui, não tem aumento. Fazendo dessa forma, eu creio que vai dar certo para todos os tipos de ponto. Então, em toda a parte reta, nós vamos fazer em cada ponto alto, um ponto alto em cima dele, e onde a gente tem 2 correntinhas, 2 pontos altos. Vou dar toda a volta no meu tapete e me encontro aqui com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira e caso vocês achem que o tapete está querendo embabadar, porque talvez a cor que entrou aqui seja um fio um pouco mais espesso do que a da base, não tem importância, termina o seu tapete, porque depois ele se assenta, tá? Então, pode acontecer, no caso aqui do vermelho, tá um pouquinho mais grossinho do que a parte da base. Agora, aqui, nós vamos começar a carreira de argolinhas. Então, venho aqui na altura da minha terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Agora, nós poderíamos caminhar para o próximo ponto com ponto baixo, mas eu vou fazer aqui mesmo, a partir daqui eu vou começar a minha alcinha para ficar mais fácil a contagem de pontos. Eu vou fazer uma correntinha que é a altura de um ponto baixo e mais 5 correntinhas. Fiz aqui, então, uma correntinha, que é a altura de um ponto baixo, e mais 5 correntinhas. Estamos na parte reta. Para quem está fazendo com a mesma quantidade de pontos e de carreiras que eu, nós vamos ter em cada lado da peça 3 modificações para o bico dar certo. Então, é só acompanhar a videoaula que vai dar certinho, não pule, que eu mostro certinho onde eu vou fazer a adaptação. Então, na parte reta, eu venho aqui e pulo 1, 2, 3, 4. No quinto, eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4. No quinto, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4. No quinto, ponto baixo. Vou fazer só mais um pedacinho. 2, 3, 4, 5 correntinhas, venho aqui, 1, 2, 3, 4, no quinto, ponto baixo. Para quem já está acostumado com esse bico, que é o bico quase russo da Loren, pode seguir em frente. A única coisa que vocês precisam saber é que é de 3 alcinhas em 3. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, por toda a volta até chegar aqui. Caso o bico não bata, você faça alguma adaptação aqui por perto que dá certo. Mas se você quiser continuar junto comigo, nós vamos fazer dessa forma até aqui mais ou menos na entrada da curva. Então, eu vou continuar fazendo aqui 1, 2, 3, 4, 5 e trabalhando a partir do quinto. Cheguei aqui, então, já próximo à parte da curva. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alcinhas de 5 correntinhas. Agora, a partir daqui, eu vou pular 3 pontos de base e trabalhar no quarto. Então, fiz aqui as 5 correntinhas, venho aqui. 1, 2, 3 na quarta, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 1, 2, 3 na quarta, ponto baixo. Caso você ache que o vídeo está um pouquinho rápido nessa parte, que você não tem costume desse bico, pausa o vídeo e depois vai fazendo aí junto comigo, tá? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, 1, 2, 3 no quarto, ponto baixo. Então, eu vou fazer em toda a parte da curva, fazendo dessa forma. 5 correntinhas e trabalho no quarto de base. Porém, ele não vai bater o bico. Então, nas duas partes ovais, eu vou fazer a adaptação aqui nesse motivo do centro. Então, eu vou vir trabalhando dessa forma até mais ou menos por aqui e volto com vocês só para passar certinho a quantidade aí de alcinhas para quem gosta de fazer junto com a gente. Voltei aqui no motivo do meio. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 alcinhas pulando 3 pontos de base trabalhando no quarto. Agora, aqui no meio, nós vamos fazer 3 argolinhas pulando 4 e trabalhando no quinto. Então, vou fazer só essa parte aqui e depois o restante do tapete é como nós já fizemos do outro lado.
Então, faço aqui 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4 no quinto ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4 no quinto ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4 no quinto ponto baixo. Então, eu tenho aqui já as 3 alcinhas adaptáveis aqui, pulando um ponto a mais. Agora, vamos voltar. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, no quarto ponto baixo. Então, nós vamos seguir dessa mesma forma aqui. Quando chegar aqui nessa reta, eu vou até pegar outro tapete para vocês verem, porque os dois estão iguaizinhos. Quando chegar aqui, ó, em cima desse desenho, vocês vão pular aqui a partir daqui, de cima dele, vocês vão voltar pulando 5, faz toda a parte reta, e quando chegar como nós fizemos do outro lado, aqui nessa parte, ainda pula 5, e a partir daqui, pula 3. Aliás, pula 4 e trabalha no quinto, a partir daqui, pula 3 e trabalha no quarto. Na parte aqui do meio do desenho, nós também vamos fazer como do outro lado, pulando um pontinho a mais nessas 3 alcinhas. E quando chegar aqui, gente, vai bater certinho. Caso você tenha qualquer dúvida se vai dar certo ou não, é só voltar aqui no início e contar como eu já orientei. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí, quando chegar aqui, é só pular mais ou menos pontos. Não tem importância, porque com o tapete pronto, não vai dar diferença. Cheguei aqui ao final da minha carreira e deu certinho. Para quem está com dúvida, não esqueçam, contem aí de 3 em 3, mas a minha peça ela ficou com 72 alcinhas assim, tá bom? 72 alcinhas. Agora, eu vou vir aqui na primeira correntinha. Lembre que a primeira correntinha fez a vez de um ponto baixo, então, vou vir aqui e fechar com um ponto baixíssimo. E sobrou certinho, ó, 1, 2, 3, no quarto seria o ponto alto. Agora, eu vou vir aqui dentro, fazer um ponto baixo e mais 2 correntinhas, que é a altura do meu ponto alto. Vou fazer mais 8 pontos altos aqui dentro, totalizando 9, contando com essas 3 correntinhas. Feitos os 9 pontos altos, venho aqui na próxima alcinha, sem nenhuma correntinha de intervalo, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, venho na próxima alcinha, ponto baixo. Na próxima, nós já vamos laçar o fio e trabalhar aqui dentro 9 pontos altos. Confiram, 2, 4, 6, 8, 9. No próximo alcinha, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas na próxima alcinha, ponto baixo. Ficando, então, nosso motivo será por toda a carreira dessa mesma forma. Teremos 9 pontos altos, ponto baixo na próxima, 5 argolinhas, 5 correntinhas na próxima, ponto baixo, e repito a sequência de 9 pontos altos. Ou seja, nessa carreira, nós vamos ficar com uma argolinha aqui com 9 pontos altos e uma alcinha de 5 correntinhas. 9 pontos altos, uma alcinha de 5 correntinhas por toda a carreira. Me encontro aqui com vocês para darmos início à penúltima carreira da nossa peça. Chegando aqui no final da nossa carreira, vou vir aqui e fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, eu vou subir aqui 3 correntinhas, altura de um ponto alto e mais uma correntinha de espaço. Vou laçar o meu fio, vir aqui. Aqui, nós temos mais 8 pontos altos, porque nós já trabalhamos em cima do primeiro. Venho aqui no segundo ponto alto, vou fazer um ponto alto, uma correntinha no próximo ponto alto, uma correntinha. Então, em cima aqui desses 9 pontos altos, nós vamos ter 9 pontos altos separados por uma correntinha. É da mesma forma, tanto na parte reta como na parte oval.
Tenho aqui, então, 9 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, nessa alcinha que nós fizemos, eu venho direto aqui e faço um ponto baixo. Laço meu fio, venho no próximo grupinho, no primeiro ponto. Ponto alto, uma correntinha, ponto alto, uma correntinha, ponto alto e sigo fazendo nos 9 pontos. Será dessa forma por toda a carreira, tanto na parte reta como na oval. Eu creio que vai dar certo com todos os pontos, mas caso aqui na parte oval esteja repuxando, você pode estar colocando uma correntinha antes e uma depois do ponto baixo. Então, eu vou dar toda a volta no meu trabalho e volto aqui pra gente fazer a última carreira da nossa peça. Cheguei aqui no final da minha carreira e vou vir aqui na altura da terceira correntinha, lembrando que precisa sobrar uma correntinha aqui de espaço. Então, fecho com ponto baixíssimo. Agora, esse bico, em determinados modelos, a última carreira eu costumo trocar de cores muitas vezes. Porém, nesse daqui, como tem o crochê filé, eu faço ele em cor única, mas caso você queira trocar, fica muito lindo também. Antes de dar início à última carreira, eu gosto sempre de fazer assim. Então, você coloque aí a sua peça em uma superfície reta, ou se você já estiver trabalhando na mesa, passe a mão na sua peça, estique ela, segure aí com uma mão e dá uma puxadinha nos bicos com a outra, tá? Isso é muito comum, a Luísa Delug, né? Eu aprendi a fazer isso junto com ela nas videoaulas dela, que sempre antes da gente passar certos detalhes, né, nos tapetes, acabamento final, para dar uma ajeitadinha à sua peça, o bico fica bem mais bonito. Então, pronto, ajeitado aqui todos os bicos, vou vir aqui agora, que se você for trabalhar com outra cor, é só cortar o fio e amarrar aqui dentro do próximo espacinho. Como eu vou continuar com esse fio, eu vou vir aqui, temos os 9 pontos altos separados por uma correntinha. Então, estamos em cima do primeiro ponto alto. Eu vou vir aqui dentro desse primeiro espaço, fazer um ponto baixo. Subo aqui 3 correntinhas, vou fazer um picô. Volto nessas 2 alcinhas, busco o meu fio, passo aqui dentro, busco novamente, passo aqui dentro. Fiz um ponto baixo, ou seja, um picô de 3 correntinhas. Venho aqui dentro do próximo espaço, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, volto nas 2 alcinhas, busco o meu fio, faço um ponto baixo, tenho picô. Venho no próximo espaço, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui nas 2 alcinhas fazendo picô. Eu gosto sim de fazer algumas videoaulas bem detalhadas, porque tem muitas pessoas iniciantes que me acompanham. Então, venho aqui no próximo espaço, ponto baixo. Tenho aqui 3 picôs de 3 correntinhas. Agora, nós vamos fazer 5 correntinhas, para dar o destaque do picô maior. Fiz aqui 5 correntinhas, volto nas 2 alcinhas e fecho aqui o meu picô. Venho no próximo espaço, ponto baixo, ficando assim. 1, 2, 3 correntinhas, faço novamente um picô. No próximo espaço, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, fecho meu picô. Próximo espaço, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, vamos fazer o último picô. Próximo espaço, ponto baixo. Já trabalhamos aqui em cima de um motivo desse. Olha só como que fica. No final do tapete finalizado, só não se esqueçam de ajeitar esse bico para tirar as fotos, fazer os seus vídeos. Olha só que lindo. Senão, sim, ele fica um pouquinho mais para dentro. Então, fiz aqui. Vocês podem tanto vir aqui em cima desse ponto baixo e fazer um ponto baixo e continuar no próximo motivo, ou então vocês podem fazer essa adaptação aqui que a Lorena faz, que eu acho bem mais bonito. Então, fiz aqui os 3 picôs, um maior mais 3 normais, laço a minha agulha 2 vezes para fazer um ponto alto duplo, pego aqui por trás. Então, lacei a agulha 2 vezes, vou vir aqui na mesma reta, nesse primeiro ponto baixo aqui embaixo, passo a agulha por trás dele, busco o fio e aqui vocês dão uma alongada. Tenho 4 laçadinhas na agulha, busco, passo dentro de 2, fiquei com 3.
busco, passo dentro de mais duas, fiquei com duas, busco e fecho essas duas. Venho no próximo espacinho, se atentem aqui aos 9 pontos altos no primeiro ponto baixo, ficando assim. Repita a sequência, 3 correntinhas, fecha aqui o meu picô. No próximo espaço, ponto baixo. Eu vou repetir a sequência de 3 picôs de 3 correntinhas, um picô de 5 correntinhas e mais 3 picôs e volto para fazer mais uma vez junto com vocês esse ponto alto duplo. Fiz aqui o segundo motivo e não puxei, olha como que fica. E depois, com a ajeitadinha, eles ficam lindos. Então, fiz aqui, vou vir aqui laçar 2 vezes o fio na agulha, venho aqui nesse ponto baixo, passo a agulha por trás dele, busco o meu fio e dou uma alongada. Tenho 4 laçadinhas na agulha, busco, passo dentro de 2, busco, passo dentro de mais 2, busco, passo dentro de todas. Venho aqui, gente, notem que temos os 9 pontos altos. Venho no primeiro espaço, ponto baixo e repito a sequência. Eu vou fazer dessa mesma forma por toda a carreira, não muda no meu ponto, tanto na parte reta como na parte oval. Caso o seu trabalho esteja repuxando, principalmente na parte oval, você pode estar colocando uma correntinha antes e uma depois desse ponto alto duplo. Então, eu vou dar sequência aqui no meu trabalho e volto aqui para encerrarmos o vídeo. Cheguei aqui no final da minha peça, vim fazer o último ponto junto com vocês. Então, tenho aqui os meus 3 picôs, vou laçar o meu fio por 2 vezes, vir aqui nesse ponto baixo e fazer o meu ponto alto duplo. Agora, venho aqui onde nós fizemos esse primeiro ponto baixo dentro do espacinho e vou fechar com ponto baixíssimo. Dou uma laçadinha e já corto o meu fio. Não esqueçam, pessoal, eu já tinha cortado, só que o celular não estava gravando. Então, agora é só puxar ele para trás e arrematar aqui. Não esqueçam de deixar aí para mim qual dia você está terminando a sua peça, qual tamanho ela ficou, que isso é muito importante para quem está chegando aqui assistir nos comentários. Agora, gente, depois que arrematar, que vocês forem tirar as fotos para postar, não esqueçam de segurar a sua peça e ajeitar os bicos certinho. A videoaula de hoje foi essa, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Dependendo do dia que você estiver assistindo esse vídeo, a videoaula da passadeira já estará aí abaixo, então dá uma olhadinha na descrição do vídeo. E é isso, eu vou deixar algumas opções na tela para vocês estarem assistindo e conhecendo outros vídeos do canal. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!